Seja muito bem-vindo a essa aula sobre interação com URLs, que é outra forma que a gente tem de interagir com o nosso usuário e que precisa estar em uma camada segura da aplicação. A gente vai ver como que funciona aí a argumentação dessa interação e os recursos de segurança mais específicos para a URL também. Então, para começar aqui, a gente vai criar alguns recursos que nos permitem interagir com o nosso debug de forma mais otimizada. Primeiro, eu vou ter aqui um echo, vou botar aqui um h1 para ficar bem destacado, e eu vou ter um href, vou pegar o próprio index.php e ele vai ser o nosso clear, para a gente poder limpar as informações da URL, não precisar ficar digitando lá na nossa caixa, tá? Bom, além disso, eu vou ter aqui mais um echo, vou pegar aqui um parágrafo, eu vou passar o seguinte, href index.php, vou passar uma interrogação, arg1 igual true, um e-comercial, arg2 igual true, e vou simplesmente escrever argumentos aqui. Legal, aqui a gente iniciou a nossa interação com a URL. Então, basicamente, o que eu posso fazer é um var_dump em get, e a gente já começa a poder interagir com isso. Vou atualizar, a gente tem aqui um var_dump empty. Se eu clicar em argumentos, a gente já tem lá arg1 igual true, arg2 igual true. Clear, eu limpo. O que está acontecendo aqui? Bom, basicamente é entender que na nossa URL a gente pode passar argumentos e eles têm um formato padrão. Sempre ele vai vir ao final da URL, ele vai começar com uma interrogação e esse é o primeiro parâmetro. Então eu vou ter lá param igual a 1. Atualizei, a gente tem lá param igual a 1. O primeiro parâmetro é com interrogação. Então a gente tem o nosso parâmetro e o nosso argumento 1. Para eu passar mais um parâmetro, eu tenho que utilizar o e-comercial. Aí eu posso mais uma vez passar, por exemplo, um param2 igual a 2. Legal? Se eu quiser passar mais argumentos, eu vou seguir utilizando o e-comercial. Então, interrogação é apenas para o primeiro, para inicializar esse recurso. Depois, e-comercial. Entendendo então os parâmetros, vamos continuar aqui no nosso debug e agora eu vou utilizar a aplicação para poder alimentar o URL. Como você viu, foi simplesmente isso que eu fiz. Index, interrogação, arg1 igual true, e-comercial, arg2 igual true. É o mesmo que eu escrever na URL. Vamos lá fazer o seguinte agora. Eu vou criar um array e eu vou transformar esse array em dados válidos para a URL. Vou fazer o seguinte, data será igual, eu vou dizer que name vai receber Robson, e eu vou dizer que company recebe up inside. Eu quero mandar esses dados para minha URL. Como que eu faço isso? Eu tenho que transformar ele em um argumento válido. Para isso, então, variável arguments será igual a http build carry na nossa variável data. var_dump, variável arguments. O que acontece aqui? Ele vira um argumento de URL. Então, o nossa data, só para a gente debugar melhor, né? O nossa data é um array, o nosso http build carry é um argumento válido para eu poder enviar. Bom, com isso, então, eu vou eliminar aqui o var_dump, vou dar um echo, novamente o nosso parágrafo, vou passar aqui um link, href, index, interrogação, arguments, e vou botar args by array. Legal? A gente tem aí bem ilustrado o nosso exemplo. Cliquei em args by array, a gente já entrou lá no get e a gente já tem o name e o company. Vamos botar aqui também, ó, mail cursos@upinside.com.br. Atualizei. Se a gente clicar agora em args by array, a gente tem mais um campo e a gente já pode trabalhar com isso dentro da nossa aplicação. Outra coisa interessante é que como a gente está trabalhando com array, a gente também pode trabalhar com um objeto tranquilamente com a mesma função nativa. Eu vou dizer então que a variável object será igual a object no nosso data. var_dump object, temos lá o nosso objeto agora criado. Vou fazer isso aqui abaixo para não bagunçar o nosso exemplo. E a gente vai entender exatamente que eu posso trabalhar tanto com objetos nativamente na nossa aplicação, né, tá aqui ele criado, como também eu poderia passar um http build carry no nosso objeto e ele vai transformar também o objeto em um argumento válido para a URL. Então o PHP ele tem aí
muita coisa nativa que nos ajuda a desenvolver muito mais rápido, de forma muito mais profissional também. Bom, questão de segurança, a gente tem basicamente as mesmas coisas que a gente viu quando a gente trabalhou lá com o formulário. Então a gente consegue trabalhar aqui com os filtros. Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar aqui esse nosso data, eu vou criar mais uma data para fazer a filtragem. Vamos criar aqui um data filter, que será igual, vou passar aqui os mesmos campos que a gente já tinha, só que eu vou passar aqui alguns campos a mais, como por exemplo o site, que vai ser up.inside.com.br. Vou passar também aqui um script, que aqui a gente vai eliminar ele. Então eu tenho um script, posso até passar um alert aqui. Esse é um JavaScript. Então a gente tem aqui um data filter agora. Vamos passar ele para o URL. Posso vir aqui pegar esse argumento. Vou vir logo abaixo aqui. E aí eu tenho o data filter. E aqui, em interrogação, a gente vai passar a nossa variável. Só que para isso, obviamente, a gente tem que converter essa variável. Eu posso criar uma nova ou eu posso simplesmente fazer o seguinte, http build carry e a lista vai dentro. Então eu posso criar esse dado diretamente com a estrutura URL. Peguei o data filter, joguei aqui, é isso que a gente precisa, vou atualizar, está aqui o data filter. Vamos fazer o seguinte agora, variável data URL será igual filter input array input underline gets filter default. Estou só recebendo os dados e eu vou executar um var dump nesse data URL. Legal, atualizei mais uma vez, está aqui o var dump pegando os dados que a gente tem lá de cima e obviamente qualquer um que eu interagir aqui, todos eles vão mudar porque a gente está fazendo o get. Agora eu vou clicar em data filter. Temos todos os dados agora, inclusive o nosso script, e a gente vai fazer o tratamento. E tem duas formas de a gente fazer isso. Tem como a gente fazer um pré-filtro e tem como a gente fazer um pós-filtro. Vamos entender primeiramente o pós-filtro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um if, variável data URL. Novamente, se não tiver nada, ele retorna como null e a gente não entra na condição. Não vou fazer um else aqui, mas você sabe que é necessário, tá? Vou só dar um var dump false, para a gente não ficar repetindo aí o que a gente já aprendeu. E aqui é o seguinte, eu quero que todos os campos sejam preenchidos. Então, if in array, se eu tiver um campo em branco, na nossa data URL, eu vou dar um echo em um parágrafo, e esse aqui vai ser um class trigger warn. Faltam dados. Mensagem rápida, obviamente, quando você for construir para o seu usuário, está criando aí mensagens mais ilustrativas, mais humanas para conversar com eles, né? Depois, eu tenho que validar também, eu passei direto o else aqui, mas a gente tem que fazer outras validações. Vamos passar um else if, empty, na variável data URL. Vou pegar aqui o nosso mail, que é o que a gente passou aqui. Então, eu preciso ter o e-mail também, legal? Então, se não existir, eu estou fazendo uma outra condição, eu vou dizer o seguinte, precisamos do e-mail ou falta o e-mail. Falta o e-mail. Depois, else if, negação de filter, underline var, na mesma data e-mail aqui, e aí a gente está dizendo que o e-mail é inválido. Essa validação aqui, ela tem que ser minuciosa na sua aplicação, legal? Então, e-mail inválido. E aí, por fim, já validei todos os dados, eu posso dar aqui um echo, tudo certo. Obviamente que não está tudo certo, porque a gente tem um script ainda, mas eu estou mostrando aqui para vocês como validar com o usuário primeiro, tá? Então, passamos aqui por toda a validação da aplicação, é isso que a gente precisa. Vamos clicar em Data Filter, e aqui a gente tem tudo certo. Vamos só trocar aqui para Accept, né? Para diferenciar a mensagem. Legal. Vamos fazer o seguinte agora, eu vou abrir aqui o meu navegador, e a primeira coisa que eu vou fazer aqui é não mandar um e-mail. Então, eu vou vir aqui e vou remover da URL o e-mail. Mandei os dados, o que a gente tem lá é falta o e-mail. Eu também posso vir aqui no final, e e-mail, e mandar só o cursos. Atualizei, ele passou como tudo certo. Vamos ver se a aplicação está certa aqui. Filter var data email, vírgula, filter validate email. Atualizei mais uma vez, e-mail inválido. Então aqui a gente está fazendo um pós-filtro, verificando todas as entradas e validando junto com o usuário.
Só que a gente está permitindo a entrada de dados maliciosos. Então, o que eu vou fazer aqui é, em vez de dar um filter de full, como a gente tem, eu vou dar um filter Santize Stripped. Ou seja, eu vou receber os dados normalmente, vou tratar com o meu usuário um a um, sem validar um a um na minha aplicação, mas eu só aceito dados que não podem causar problemas para a minha aplicação. Nesse caso, a aplicação não muda, mas você percebe que o script já foi removido e o alerta foi convertido para caracteres que não podem nos prejudicar. Então aqui a gente fez um pós-filtro e a gente tem também como fazer um pré-filtro completo. Vamos fazer isso logo abaixo. Então, só para a gente relembrar aqui os nossos dados, eu vou trazer a variável mais uma vez. Não é necessário porque a gente já tem ela escrita, mas só para a gente ir validando. Então, vamos lá. Variável data prefilter será igual, e a gente vai criar agora o nosso array de filtros para cada um dos índices. Vou fazer o seguinte, eu vou copiar eles, vou jogar eles aqui, e o meu name será igual a filter Santize string. O meu company também tem que receber um filter Santize string, né? O nome de uma empresa é um texto. O nosso e-mail, eu vou fazer uma validação, então filter validate email. O nosso site tem que ter um filter validate domain, que é um domínio. E aí a gente tem o script aqui, que eu vou dar um filter Santize string também. Bom, temos agora então uma camada de filtros que a gente pode utilizar tanto num input quanto num var. Nesse caso aqui, como a gente está recebendo o HTTP Build Query, a gente não consegue trabalhar ele. Para eu poder, de fato, aplicar os filtros, eu tenho que quebrar isso em um array. Então, basicamente é o seguinte, se eu vim aqui dar um var dump na nossa data filter, a gente tem a string, né, e eu preciso do array. Eu poderia fazer o seguinte, parse string, vou pegar aqui a string que é a data filter, e eu vou criar aqui um ARR data filter. Então eu estou reconvertendo, digamos que eu estou recebendo de fato isso aqui da URL, aqui eu estou abrindo ele de volta para um array para eu poder tratar na aplicação, tá vendo? Isso é que a gente precisa. Então o nosso ARR data filter agora, ele pode receber um var dump em filter var array, passo a minha data e vou passar o data prefilter aqui para fazer a filtragem. Pronto, está validado. Atualizei. A gente tem lá o string nome Robson, up inside, está válido o e-mail também, o upinside.com.br é um domínio, e aqui já quebrou. Agora vamos fazer o seguinte, vou pegar aqui o upinside.com.br, o nosso e-mail, e aí eu vou atualizar mais uma vez. O e-mail está falso, é um boolean falso, o site ele está ainda válido. Por quê? Um domínio pode ser up inside, mas um URL não pode ser up inside. Então, atualizei, agora ele veio como falso. Vamos voltar aqui, upinside.com.br, e aqui a gente vai ter um detalhezinho a mais agora, olha só. .com.br, atualizei, continua falso. Então eu tenho que passar http://, agora sim é uma URL. Vimos aqui a filtragem, lembrando que você pode utilizar aqui também o filter input array para fazer a mesma validação, caso isso venha de um formulário, como a gente viu, e é assim que a gente garante a segurança, faz o tratamento, faz a interação de interface através de dados vindos da URL com o seu usuário. Espero que tenha curtido mais esse conteúdo, te deixo um forte abraço e eu te vejo na próxima aula.